Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco. E na tarde de hoje tivemos muitas novidades, né, cara? Sorteio aí da Copa do Brasil, o Vasco já conhece o seu adversário na terceira fase. Vamos falar muito desse confronto. Também a situação do mando de campo, onde o Vasco vai decidir essa partida da terceira fase da Copa do Brasil. Marcelo Santana confirmando-se em busca por reforço e também saída de jogadores que podem acontecer agora nessa janela interna, hein? Muita coisa pra gente falar. Falou sobre o Fábio Carille também, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, hoje aconteceu lá na sede da CBF o sorteio aí da Copa do Brasil e o Vasco conheceu o seu adversário na terceira fase. Vai enfrentar o Operário Ferroviário, que foi campeão paranaense nessa temporada, e o Vasco terá pela frente esse confronto. Ainda não foram decididas as datas do confronto, mas o que já está decidido é os mandos de campo. O Vasco vai decidir em casa, fará o primeiro jogo lá no Paraná e vai definir a sua classificação aí, a sua possível classificação às oitavas de final dentro de São Januário. Esperamos que o Vasco consiga um bom resultado, vencendo tanto fora de casa e também, principalmente em São Januário, né, para se classificar sem susto. Com certeza vai ser um jogo aí que vai mexer muito com o Alex Teixeira, né, porque foi o único jogo decente que ele fez desde o seu retorno ao Vasco lá em 2022 e esperamos que o Vasco se classifique sem susto. Além do sorteio, um fato que aconteceu, um fato muito importante, foi a entrevista do diretor executivo Marcelo Santana. Ele falou de diversos temas e entre esses temas está a situação do Carille e também de reforço. Sobre a situação do treinador do Vasco, ele disse que no Brasil todos os jogos são avaliados aí os treinadores, né? E com certeza o Vasco está avaliando a situação do Fábio Carille, mas até agora não deverá demiti-lo. Ele disse que já teve essa pressão em outros clubes e o Fábio Carille também já conhece essa pressão por já ter trabalhado em times grandes. O Vasco tem a sua maneira de ser e a torcida tem uma grande expectativa em ver o time campeão novamente. Não conquista o título desde 2016. E ele deixou bem claro que a diretoria sabe da capacidade de investimento e terá total responsabilidade para ser assertivo aí no mercado. O Carille foi alvo de várias vaias no jogo de ontem contra o Puerto Cabello lá na Sul-Americana. Se especulou até mesmo a saída dele. Se fala bastante no nome do Fernando Diniz, que seria o grande favorito a assumir o Vasco caso o Carille seja demitido, mas até agora ele segue mantido no cargo. Se especulou vários outros nomes em caso de queda do Carille. Não sei se o Fernando Diniz será a melhor opção, cara. Sinceramente, ele fez um péssimo trabalho no Cruzeiro. Ele quer voltar ao Vasco, isso são informações de vários analistas. O Fernando Diniz teria afirmado o desejo de retornar ao Vasco e fazer um bom trabalho, já que ele não conseguiu subir o Vasco lá em 2021 e o Vasco acabou permanecendo na segunda divisão. Ele deixou o Vasco em 2022 e o Vasco iniciou a temporada com o Zé Ricardo, né? Esperamos aí para ver o que vai acontecer com essa situação envolvendo o Carille. Até agora, segundo o próprio Marcelo Santana, ele está mantido no cargo e esse jogo contra o Sport será decisivo para a permanência ou saída aí do Fábio Carille. Eu acredito que um empate, o Carille está fora do Vasco. Se o Vasco perder, piorou ainda. Se ganhar, ele vai ganhar uma sobrevida para o jogo contra o Ceará e depois, quem sabe, também ainda para o clássico contra o Flamengo. Eu acho que se acontecer um resultado horroroso para o Vasco no próximo sábado, o Carille será demitido. Acho que ficará insustentável o trabalho dele no Vasco. É impressionante a incompetência da diretoria do Vasco, né? Outro dia a gente viu aí o Renato Gaúcho fechando com o Fluminense, né, cara? O Vasco tentou por semanas contratar o Renato Gaúcho, não conseguiu contratá-lo e morreu abraçado com o Fábio Carille, né? E agora a gente tá vendo aí que o trabalho do Carille não se desenvolve, ele não consegue fazer um bom trabalho internamente, com certeza já deve estar desagradando algumas pessoas dentro do Vasco as falas do Fábio Carille, porque ele joga muita culpa para a torcida. Isso aí, cara, é um peso muito grande em cima das costas aí da diretoria do Vasco, na minha opinião, porque eles estão sustentando o Fábio Carille. Já era para ter demitido esse treinador. Se ele fala mal do torcedor, o Pedrinho e o Marcelo Santana concordam com o Fábio Carille por não ter demitido ele até agora, não ter corrigido o treinador. Segundo vários jornalistas, é só você ligar aí aos programas, nessas rodas esportivas aí, nessas mesas redondas, que sempre falam que ele teve o mesmo tipo de problema no Santos e entre outros clubes, acho que no Corinthians também, de jogar a culpa pro torcedor, problemas internos devido aí às falas dele em coletivas. Isso vem sendo recorrente do Vasco, ele vem jogando a culpa pro torcedor, que é o menor culpado disso tudo. A gente tem 5 Série Bs nas costas, meu amigo, a gente não abandonou o clube. Com certeza aí o torcedor do Vasco é o menor culpado nisso tudo.
tem total direito de vaiar assim quem ele bem entender, porque o torcedor é o maior patrimônio do clube. Ninguém está acima da torcida do Vasco. Com certeza, o Fábio Carille tá errando bastante aí nas suas escolhas, nas suas falas aí, quando vai às entrevistas coletivas. Ainda não consegui entender o porquê da diretoria não ter chamado a atenção dele, devido a esse péssimo argumento dele, né, de criticar o torcedor ao invés de criticar, de fazer uma autocrítica, porque é culpa dele que o Vasco não está jogando nada, que o Vasco ser saco de pancadas, tomar gol todo jogo, não tomou gol desse time da Venezuela, porque é um time horroroso, cara. É um time aí que jogaria a Série D aqui no futebol brasileiro. Com certeza, o Vasco aí tem muita coisa a ser revista, tanto internamente, principalmente dentro de campo, porque ficará insustentável se o Vasco não vencer o Sport. O Fábio Carille terá que sair do clube. E além dessa situação do Fábio Carille, que foi confirmada pelo Marcelo Santana, que ele segue aí como técnico do Vasco, mas ainda está sendo avaliado pela diretoria, foi confirmado também pelo diretor executivo que existe a possibilidade de saída de atletas até o fim dessa janela doméstica que ainda está aberta aqui no Brasil. E ele também confirmou que deverão chegar novas contratações no meio do ano. Segundo o próprio Marcelo Santana, ele ressaltou que o foco do Vasco aí nas contratações será na janela do meio do ano. Saídas podem acontecer ainda nessa janela, mas reforços só chegarão no meio do ano aí, quando se abrir a janela internacional, né, que vai ser a janela europeia, onde irão acabar os campeonatos europeus e o Vasco vai poder buscar reforços com maiores qualidades. Esperamos aí que isso aconteça. O Vasco claramente deverá buscar um camisa 10 em caso de não renovação com o Payet e claramente deverá trazer um zagueiro, porque é extremamente importante contratar um zagueiro titular. Se falou bastante que o Vasco poderia voltar a negociar com o Balbuena no meio do ano, quando o Vasco não conseguiu fechar com ele lá em janeiro, mas ainda não sabemos se esse é o grande alvo da diretoria. Quando a gente tiver alguma informação quanto a nomes, vamos trazer aqui no canal. Eu ainda incluo que o Vasco tem que contratar mais um camisa 5, porque só temos hoje volante de origem, aquele marcador, somente o Hugo Moura, e precisa com urgência trazer um lateral esquerdo para o Piton, porque ele não está jogando absolutamente nada. Se o Vitor Luiz não será utilizado, tem que negociá-lo agora para tentar se desfazer desse jogador. E também é importante ressaltar que dia 1º de junho acaba o empréstimo do Leandrinho com o futebol árabe. Ele está lá no Al-Shabaab. O jogador poderá voltar ao Vasco. Caso o clube saudita queira comprá-lo, pode ser que o Vasco aceite negociar e o jogador talvez não retorne mais à Colina. Não sabemos ao certo qual foi o valor da multa que o Vasco estipulou no contrato do jogador, quais os valores o Al-Shabaab terá que pagar ao Vasco se quiser comprar o jogador brasileiro que está lá emprestado pelo nosso clube. O fato é que o Vasco errou bastante em emprestar esse jogador, ainda mais que o futebol saudita. Com certeza a gente esperava que o Leandrinho ficasse no Vasco e que o Vitor Luiz saísse do clube naturalmente, né? Que não tivesse tido seu contrato renovado no final do ano passado. Porém, a diretoria optou por um caminho totalmente errado, na minha opinião. Não tinha que ter emprestado o Leandrinho, ele seria muito útil agora nesse início de temporada para o Vasco, né? Negócios aí mal feitos pela diretoria, esperamos que não tenha erro no meio do ano, porque o Vasco precisa contratar e acertar. Porque esse Lloyd Augusto aí, meu amigo, ó, vou falar pra você, meu amigo, tem muito torcedor que tá sentindo falta do Emerson Rodrigues devido às péssimas atuações do angolano. Deixa nos comentários o que você acredita aí dessa diretoria, se você acha que o Vasco terá condições de trazer grandes reforços no meio do ano. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.